O projeto da série 3D anunciado em 2016 previa a adaptação do mangá de Masami Kurumada até a saga do Santuário, conforme ocorreu. Portanto, a série 3D não foi cancelada, seguiu tudo o que foi previsto e obteve êxito. O que ocorre é que neste momento teremos um novo projeto, provavelmente um anime 2D, que deverá ser anunciado no começo do verão japonês com o retorno de Next Dimension em sua temporada final. Conforme o mestre Kurumada prometeu, teremos um anúncio surpreendente e importante. Dessa forma, a quarta temporada da série Computação Gráfica não deverá ocorrer neste momento. A terceira temporada começou e deverá terminar com 12 episódios inéditos. A série 3D resgatou uma publicação dos anos 80 para criar novas batalhas, mantendo a essência canônica do mangá original. Confira agora minha análise completa e exclusiva do segundo episódio da terceira temporada. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. A batalha na Casa de Escorpião chega ao fim. Na temporada anterior, o Cavaleiro de Prata Dante de Cérbero ressurge para tomar a vida de Athena. Está caída com a flecha dourada no peito, mas os demais Cavaleiros de Bronze protegem Saori. Um novo combate está prestes a iniciar. Saint Seiya Episódio 2, A Coragem de Jabu. Os Cavaleiros de Bronze secundários se unem para defender a Athena. Tatsumi fica aliviado e Jabu de Unicórnio pede desculpas pela demora. Dante alerta que naquele lugar será bem diferente da Guerra Galáctica, pois estão diante de um Cavaleiro de Prata. Jabu irá lutar, mas na arena próxima de lá. Restam apenas 5 chamas no relógio de fogo do Santuário. Shun se recupera e avança com Sei e Shiryu para a Casa de Sagitário. E Kid e Uni finalmente chegam de sua missão em Star Hill. A Amazona de Bronze revela que Marin, Mu e Aldebaran foram derrotados pelo grande mestre impostor. Agora precisam contar a verdade para todos os Cavaleiros de Ouro e encerrar a batalha contra Athena. Kiki fica com Tatsumi para cuidar da deusa, e Juni avança. Na arena do santuário, todos podem lutar com toda a sua força, sem se preocupar com a segurança de Saori. Jabu revela que após a derrota na Guerra Galáctica, eles partiram para um árduo treinamento e desejam mostrar o resultado. Relembra Dante que, assim como eles, também foi derrotado por Sei e seus amigos. Moses de Baleia e Asterion de Cães de Caça surgem para equilibrar o combate. O cavaleiro que representa a constelação de Seto lança Força Explosiva de Kaito! E derruba It de Hydra. Asterion lança sua técnica suprema, Ataque de 1 milhão de fantasmas! Contra Baian de Leão Menor. Ambos ficam muito feridos. Jabu de Unicórnio, Nat de Lobo e Gek de Urso preparam-se para lutar. Jabu contra Dante, Gek contra Moses e Nat contra Asterion. Aqui temos uma genial referência ao Databook Cosmo Special, lançado em 27 de julho de 88, onde Doku de Libra prevê o resultado de vários combates imaginários. A seção do livro se chama Finalmente Ocorrem as Batalhas Sonhadas. Cada luta possui o prognóstico do mestre ancião. Vale a pena lembrar que essa publicação foi desenvolvida pela Kurumada Pro e se refere ao mangá original, portanto, pode ser considerada canônica. A sessão inicia perguntando: e se em algum momento se enfrentassem? Os confrontos dos sonhos que jamais imaginaria. Confira a expectativa do mestre ancião de Libra para essas batalhas inéditas. Temos uma ilustração do mestre Masami Kurumada que mostra o primeiro combate imaginado, Yoga versus Seiya, que ocorreria se Ikki não interrompesse a Guerra Galáctica. Segundo Doku, os dois cavaleiros são praticamente opostos. Yoga teria uma leve vantagem em relação às habilidades, embora as chamas do espírito de combate de Seiya não seriam congeladas tão facilmente. O próximo combate é o que vemos na série 3D Moses versus Gek, um choque violento de lutadores com grande força física. Um combate decisivo entre os dois melhores guerreiros de força física de bronze e de prata. O abraço do urso dá a Gek a esperança de uma oportunidade de vitória, mas será difícil para ele capturar Moses, que alcança Mach 2. Pelo contrário, poderia ser presa da força explosiva de Kaitos, mas o prognóstico de Doku é: aplicar uma técnica de apertamento a um cavaleiro que se move a uma grande velocidade é difícil, mais ainda se o oponente é um dos Cavaleiros de Prata, que está em um ranking superior. Gek teria que encontrar uma técnica alternativa ao abraço do urso. Os demais combates são Marin versus China, Ikki versus Shiryu, Mu versus Shaka, Afrodite versus Misty, Kiki versus Tatsumi, e o combate final é de Ikki versus Shun. Se quiser saber mais sobre essas lutas imaginárias, comenta "eu quero". O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Gek percebe que seu adversário não apenas possui força brutal, como também
também não deixa brechas. Ele se aproxima e consegue usar seu golpe. Abraço do urso! Seus braços são os mais fortes da Terra, capazes de fazer centenas de ursos pardos gigantes das montanhas rochosas se renderem. Entretanto, Moses consegue facilmente escapar e lança novamente seu maior ataque. Nesse momento, Gek se lembra do dia que Jabu foi até ele, após perder na Guerra Galáctica. Foi naquele momento que decidiu treinar mais para recuperar seu orgulho. E assim, todos retornaram para o treinamento infernal de cavaleiros. Gek não pode desistir e usa sua força para se libertar do ataque de Moses. Ele consegue detê-lo com seus poderosos braços. E assim, consegue criar uma oportunidade, lançando Abraço do Urso Pardo! A nova técnica envolve o corpo de Moses, voando pelos ares até lançar ambos no solo. Os dois guerreiros ficam fora de combate. Perceba que seguiram exatamente o que predisse o Mestre Ancião na Cosmo Special. Gek encontrou um novo golpe para vencer. Agora é a vez de Nath e Asterion. O Cavaleiro de Prata mostrará o que é preciso para ocupar esse lugar na hierarquia dos Santos de Atena. Ambos avançam em alta velocidade para um lugar próximo. Asterion lança suas ilusões, mas Nath já viu esse ataque e consegue desviar no início, mas acaba sendo atingido pelos golpes de Asterion, que necessitam do poder de previsão e velocidade. Nath lança Uivo Mortal! Mas o inimigo à sua frente não passa de outra ilusão. Nath conta que os lobos vivem em grupo, mas alguns se separam e encontram seu próprio caminho. Ele retira a armadura de bronze que é contida no pingente. Asterion não entende o que pretende fazer. Nath explica que um lobo solitário está sempre preparado para perder a vida. Asterion lança novamente sua técnica, mas dessa vez Nath desvia de todos os golpes. O lobo lança seu uivo mortal, mas novamente o Asterion que é atingido não passa de uma ilusão. Porém, o verdadeiro que o atacará prevendo os movimentos também receberá o golpe de Nath. Os dois cavaleiros são atingidos ao mesmo tempo. A determinação de seus amigos inspira Jabu. Dante irá usar seu ataque mais poderoso, Furacão do Inferno! Contudo, Jabu resiste ao golpe com coragem. Assim acredita que poderá suportar qualquer golpe. Agora, Dante usará seu verdadeiro poder. As bolas de fogo se multiplicam. Agora, o cavaleiro soltou as correntes do cão de guarda do inferno. Jabu recebe o golpe e cai, mas se ergue uma vez mais. Acredita que sua experiência não importa, apenas sua determinação. As memórias revelam o passado de Jabu. Há muito tempo, quando visitou a mansão Kido com seu pai, conheceu Saori, sua deusa, uma garota nobre e bela. Naquele dia, teve certeza que seu destino seria protegê-la, mas ele também sabe que sonhos de criança nem sempre se realizam, mas não permitirá que ninguém neste mundo atrapalhe seu destino ou encoste um dedo na senhorita Saori. Dante desfere Furacão do Inferno! Jabu desvia das duas primeiras massas de fogo e lança Galope do Unicórnio, que faz a terceira voltar e também atinge Dante. O Cavaleiro de Bronze venceu e cai. No próximo capítulo dos Cavaleiros do Zodíaco, embora faltam 4 horas para que a flecha matadora de deuses perfure seu coração, Saori está à beira da morte. Enquanto isso, Seiya conhece Cleo, uma mulher misteriosa, e fica sabendo da crise de Saori. Não perca o terceiro capítulo de Saint Seiya, Retorno para Yomotsu Hirasaka, a Colina dos Mortos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Unicórnio. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.